Olá, meu nome é Júlia Galvani e essa é mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos. Hoje nós temos a alegria de receber o professor Carlos Alberto Ferri. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer imenso fazer parte desse grande sonho que é o NASP 40 anos. Então, o professor Ferri, ele é o diretor-geral aqui do campus, atualmente em 2023, e a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida dele e também da história dele aqui com o NASP. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor um pouquinho dessas origens, onde e quando o senhor nasceu, quem foram seus pais? Sim, eu nasci em 1975, na cidade de Ribeirão Preto, filho de José Augusto Ferri e Sandra Maria Ferri. Ambos não são adventistas, eu sou o único adventista da minha família e eu me criei ali na região de Altinópolis, 65 quilômetros de distância de Ribeirão Preto, perto de Batatais, Franca, naquela região ali. E como foi que você conheceu a mensagem? A mensagem eu conheci, é um pouco assim, até engraçado, né? A minha esposa aqui não pode ouvir o vídeo, porque assim, eu me interessei e comecei a gostar de uma moça e ela era da igreja adventista. E assim, eu não sabia que ela era da igreja adventista, então comecei a conheci. O pai dela era amigo do meu tio, eu fui criado na fazenda e com 16, 17 anos eu fui para a cidade para poder estudar e fui morar com essa tia, né, que era irmã do meu pai. E ele era amigo do meu tio, ambos trabalhavam na Força Aérea. Eram militares de lá. Então eu conheci essa moça, começamos a namorar e em dezembro de 1993 eu conheci a igreja pela primeira vez. Frequentei o templo, estive ali na igreja central de Pirassununga. Então ali que eu comecei a conhecer a igreja, frequentar um dia ou outro. E esse período durou até 1999, foi quando eu me batizei, com 24 anos. Certo. Então, antes de se tornar um professor e também um administrador, o senhor teve uma outra carreira? Conte-nos um pouquinho da sua carreira ali como militar. Sim. Eu fiquei trabalhando na Academia da Força Aérea por 5 anos. Eu trabalhava com o comandante da aeronáutica. E depois dali eu prestei um concurso. Eu entrei por concurso na Força Aérea. E depois de lá eu também prestei um concurso para a Polícia Militar Rodoviária. Então eu fui policial rodoviário por mais 12 anos depois. 5 na Força Aérea e 12 na Polícia Rodoviária. Em algum momento quando fui para a Polícia Rodoviária, já estava ali batizado, mas parece que a fé ela estava um pouco enfraquecida. Depois eu fui entendendo o que era a igreja de fato, eu fui entendendo o que Deus esperava de mim e o que eu queria também, como sendo um adventista do sétimo dia. Foi então que eu comecei a ter uma conduta diferente e aí a minha fé foi fortalecida. E a gente, nesse primeiro momento, pós-batismo, eu ainda tinha muitas dúvidas e talvez ali a minha fé não era tão forte, a convicção não era plena. Então, assim, às vezes vem uma tentação, vem uma situação de um trabalho, de uma outra oportunidade, a gente ficava vacilante. Mas com o passar do tempo ela foi se solidificando e eu fui acreditando mais em Deus, fui confiando mais e Ele foi me livrando de todos os problemas que eu passaria a enfrentar a partir de então. Certo. Então, o senhor enfrentou alguns desafios com relação à sua fé, mais especificamente ao sábado. Tem alguma história interessante para nos contar? Sim, nós temos, assim, eu poderia contar várias histórias, mas eu vou aqui apenas selecionar uma, né? Uma história que ela vai sintetizar toda a minha trajetória na polícia. A polícia trabalha por escala, então 12 por 24, 12 por 48 ou 12 por 36. E eu fazia parte dessas escalas, eu tentava trocar os serviços, alguns colegas me ajudavam, eu trabalhava 2 ou 3 vezes mais para eles poderem tirar um sábado para mim ou uma sexta-feira à noite, e a coisa ia acontecendo. E com isso, um comandante à época, ele foi entendendo a minha necessidade. Na verdade, ele entendeu plenamente, porque um dia eu o procurei em 2006.
2005, bem na verdade 2005, eu pedi autorização, fui falar com esse comandante e falei assim, olha, eu senti e recebi de Deus um chamado. Eu quero servir a Igreja Adventista plenamente. Então eu tenho interesse e intenção de fazer o curso de teologia no NASP Engenheiro Coelho. Então hoje eu estou aqui para pedir baixa, entregar aqui a minha arma, a minha credencial e quero ser a partir de hoje um adventista do sétimo dia, fiel. Ele falou, não, você não pode deixar aqui a polícia. Eu vejo você não faz nada de errado e eu vou te apoiar enquanto estiver aqui. Se esse é o problema está resolvido. E de fato, enquanto ele esteve por ali, o problema foi resolvido. Mas ele saía de férias, ele era chamado para comandar outras unidades em alguns momentos da sua carreira. E isso fez com que outro assumisse. Mas quando esse outro assumia, ele já vinha com alguma má intenção. Ele queria que eu tirasse serviços aos sábados, às sextas-feiras, participasse ali de algumas atividades que não eram interessantes e nem eram do meu perfil. E toda vez ele me escalava. Sexta, sábado, mas ia chegando quinta-feira, no período da tarde, o telefone tocava e ele... aconteceu alguma coisa aqui, bravo. Você vai ter que trabalhar no domingo. Você vai ter que trabalhar na sexta-feira de manhã. Então, toda vez que ele me escalava, algo acontecia na polícia, nas imediações, e precisava de uma força policial para trabalhar em determinado local e momento. E aí ele tinha que contar comigo, e então eu saía e era liberado do sábado e da sexta-feira. Isso foi passando. Em um determinado momento, a Polícia Militar, participando de um grande projeto de segurança pública do Estado de São Paulo, ela tinha que participar. O início do projeto era assistir um filme pré-estabelecido, que tinha tudo a ver com aquele projeto. E aí o comandante, veio uma ordem lá da Secretaria de Segurança que todo efetivo deveria assistir esse filme, e depois do filme o projeto seguiria e aconteceria. Que dia que caiu para assistir o filme? Sábado. Falei, poxa vida, se eu não estou trabalhando, Deus tem me livrado, não vou comparecer para assistir esse filme. Mas a polícia se organizou de tal maneira que todo o seu efetivo, ele foi deslocado para a companhia, e um comandante veio para fazer, a gente chama tirar faltas, fazer a chamada. Os ônibus perfilados, então todo o efetivo ali informa, e ele pegou a lista, olhava, fulano, ônibus, Beltrano, ônibus, Ciclano, ônibus. E ele fez a lista, a chamada de todo o efetivo acessou o ônibus e foi até então lá para um cinema na cidade de São Carlos, onde o filme seria projetado. Eu passei o sábado na igreja, com as atividades, escola sabatina, culto, o JA. Domingo, mesma coisa, culto à noite. Na segunda-feira eu fui para a Polícia Militar Rodoviária, chegando lá já apreensivo, porque faltar ao serviço, isso é uma falta grave. E para a repreensão de uma falta grave é cadeia. Então você tem que ficar, preso por um período de tempo para poder fazer jus à falta que você cometeu. Eu cheguei e nada tinha acontecido. E os colegas ali, eu perguntei, e aí? Não, fomos assistir o filme e tal. Mas, falei, mas e com o meu nome, não estava? Ele falou assim, não, Ferri, meu nome de guerra. Ele falou, Ferri, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa que parece que tampou a visão do comandante. Porque ele foi lendo os nomes sequenciais, mas ele não chamou o seu nome. Então a gente acredita que o anjo, o Espírito de Deus, cegou esse comandante, tirou o meu nome ali, quem sabe colocou um borrão, e ele não me chamou. E nenhuma punição aconteceu comigo. Amém, que Deus seja louvado. Amém, por essa linda história. Deus é maravilhoso. É verdade. Então, como começou a sua história com o NASP? Então, esse já era um sonho, e eu conversei com a minha esposa, com a Luciane, e falei, Luciane, eu tenho um desejo de fazer teologia e eu quero ir para o NASP. Ela me apoiou 100%. E meu pai, minha mãe, minha família, ninguém é adventista, então só eu sou adventista, eles não entendem algumas posturas. E meu sogro me apoiou, a família da minha esposa, então nós nos mudamos para Engenheiro Coelho em 2007, janeiro de 2007.
Alugamos uma casa e aí nós começamos o curso. Não comecei o curso de teologia. Deus tinha um outro plano para mim até então. Então eu comecei o curso de Direito em 2007, sendo policial rodoviário, e terminei o curso em 2011, sendo policial rodoviário. Com as lutas, vinha fardado, perdi algumas aulas por conta das escalas, mas Deus foi misericordioso e me abençoou. Eu não tive nenhuma DP, tive boas notas. Antes de terminar o curso, a formatura em dezembro de 2011, a administração do campus, naquela época, na pessoa do professor Afonso, que era o diretor acadêmico, ele me chama para um diálogo. Foi em outubro, o mês do meu aniversário, e eu fiquei pensando, nossa, será que é um presente? E aí ele começou a conversar comigo e falou, nós temos interesse, já fizemos uma pesquisa e queremos que você passe a fazer parte do corpo docente, do corpo de colaboradores do NASP. Eu fiquei muito feliz à época. Depois os diálogos avançaram com o diretor-geral, o pastor Paulo Martini, uma pessoa também que me deu muito apoio. E nós começamos ali esses diálogos, mas terminou o ano, a formatura aconteceu, eu já tinha feito o concurso, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Tinha sido aprovado. Aí já estava na minha cabeça credenciado, né, para assumir aqui uma função, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Eu fui ser contratado, a contratação efetiva ela aconteceu em setembro de 2012. Então eu fui contratado em meio período, 20 horas, trabalhando à noite no curso de Direito como secretário, assistente da secretária do curso. Então a minha vida acadêmica começa ali, como secretário do curso. Depois eu fui cuidar do núcleo de práticas jurídicas, ali como advogado, já atendendo às necessidades daquele ambiente, que ele funciona até hoje, no curso de Direito. Depois eu comecei como sendo um professor assistente, alguém que faltava, que precisava de uma ajuda, eu estava ali à disposição. O tempo foi passando e eu assumi uma cadeira, né? Eu fui titular de uma das disciplinas do curso de Direito, fiquei ministrando ela por um período de tempo. Na sequência, eu me tornei coordenador adjunto do curso de Direito. Ali, por volta de 2017, 2018, o NASP entendeu como instituição que deveria se abrir um curso de Direito no campus Hortolândia e no campus São Paulo. E eu fiz parte desse projeto. Eu sou avaliador, ainda sou avaliador no MEC, né, do Ministério da Educação, para aberturas de curso no Brasil. Então, eu participei desse projeto. E esse projeto, então, ele, em 2018, recebe a autorização do Ministério da Educação, e aí o curso poderia começar em 2019 em Hortolândia. Então a igreja entende que eu poderia colaborar lá, e aí eu fui transferido para Hortolândia em 2019. Eu e a minha família, nós nos mudamos para lá, eu, a Luciane, a Larissa e a Yasmin, as duas filhas, nós nos mudamos para lá. Fiquei ali como coordenador do curso e professor também. Fiquei mais ou menos um ano e pouco nessa função, e lá eu também me tornei diretor acadêmico. Então comecei ali a ficar gerenciando os demais cursos e com um olhar especial para o curso de Direito. Isso durou até agosto de 2021. Então em agosto de 2021 eu recebi um chamado para voltar para o campus Engenheiro Coelho. Não como um diretor acadêmico, mas como um diretor interno. Algo que eu nunca tinha feito nem realizado. A minha vida foi construída academicamente. Eu já tinha ali, até então, mais de 50 artigos publicados. Entre livros mesmo, próprio, organização e capítulos em livros, eu tenho mais de 12 livros. Enfim, a minha vida acadêmica, né? E aí a igreja me apresenta um novo desafio. Nessa época, vocês lembram, né, que 2020 começa a pandemia com força total e ela vai acontecendo. E eu tive uma experiência no campus Hortolândia, porque o diretor interno à época, ele também foi acometido por essa terrível doença e ele ficou internado por muitos dias. E a igreja pediu que eu cumulasse diretor acadêmico e diretor interno. Então ali eu comecei um contato efetivamente com o internato, com os alunos. E foi uma boa experiência, eu tive ali, aprendi muito. E isso me credenciou a assumir o internato em Engenheiro Coelho. Aqui um grande internato,
Aqui o internato já tinha passado por grandes dificuldades, os líderes aqui lutando e trabalhando muito, foram guerreiros. E aí eu chego, ainda na pandemia, com algumas ações, implementei algumas ações. E em maio do ano seguinte, a igreja, entende, a União Central na mesa deliberativa, me nomeia diretor-geral do NASP. Então eu saí de assistente da secretária e me tornei diretor-geral do campus. Nesse período, o senhor também fez outros estudos de pós-graduação, mestrado, doutorado? Legal, bem interessante. É que nos meus diálogos ali com a diretoria local, naquela época, o professor Afonso, o pastor Paulo Martins, eles falaram assim, nós vamos te contratar, mas você tem um desafio, você terá 10 anos para ser um doutor, porque nós estamos aqui numa fase de investir nos docentes e queremos capacitar todos. Então você tem 10 anos. Aí eu saí dali, conversei com a minha esposa participou de todas as fases, de todos os diálogos, e ela falou assim, nossa, que desafio agora, imagina, doutorado, nossa, é muito difícil. E eu saí dali convicto que eu iria cumprir o prazo dos 10 anos. Já fiz a inscrição, já estava fazendo um mestrado como aluno especial, depois passei no regular. Resumindo, no período de 5 anos e meio, eu voltei à sala do então diretor e disse para ele, o senhor me deu um desafio e eu estou voltando hoje aqui depois de 5 anos e meio dizendo que o desafio foi cumprido. Então eu entrego aqui um diploma de doutor e 2 de mestre. Fiz um mestrado em Direito e um mestrado em Teologia. E também já tinha feito 3 pós-graduações. Uma em Teologia, uma na área de docência e um MBA na área de Gestão e Tutoria EAD. Então o desafio foi cumprido na metade do tempo, né? Desafio cumprido na metade do tempo. Certo. E ali na abertura do curso de Direito em Hortolândia, em São Paulo, quais foram alguns desafios que vocês enfrentaram? Eram muitos critérios que o Ministério da Educação estabelecia? O Ministério da Educação, ele trabalha com 5 cursos assim, com muito zelo e com muito cuidado. Dentre eles o curso de Direito. Então o curso de Direito tem exigências a mais que outros cursos. Então o Ministério da Educação ele fica muito atento, tem avaliações que os outros cursos não têm, inclusive a própria entidade de classe, no caso a Ordem dos Advogados do Brasil, também fiscaliza e faz uma avaliação desse curso, dessa proposta, dizendo se tem condições de abrir ou não. Então nós chegamos para esse desafio, um desafio grande, como a portaria sai no final de 2018, nós não tivemos tempo hábil para fazer uma divulgação do curso. Então, assim, fomos pela fé. E eu me lembro, nitidamente agora me vem à mente, eu cheguei em janeiro, fui à secretaria, conversei com os líderes ali, falei assim, quantos alunos nós temos interessados no curso? Ela falou assim, tem aqui 5 interessados. Eu falei, 5? Ela falou assim, Aí eu saí da secretaria na parte de baixo, eu fui no piso superior, conversei com os líderes, falei assim, gente, só tem 5, eu tô desesperado aqui. Eu falei, mas calma, Ferri, calma, nós vamos chegar aí, quem sabe, nos 15, 20, a primeira turma, calma. Eu falei, não pode. Eu falei, até desafiei os líderes aquele dia, eu falei, vocês estão com pouca fé, o curso tem que começar grande. E comecei a trabalhar, eu estava de férias, a bem da verdade não tirei nenhum dia de férias, comecei a trabalhar, visitar pessoas, o comércio local, comecei a visitar o bairro. Resumindo assim, nós terminamos o período de matrículas, nós tínhamos 100 vagas para a noite, para o período noturno. Nós terminamos aquele período de matrículas com 117 alunos. Nossa, foi uma bênção assim, tremenda e eu até me emociono porque eu acabei criando um laço com aqueles alunos, né? Eu passei a visitá-los nas suas casas e fiz um trabalho pastoral com eles ali, visitando as famílias, eu, minha esposa e minhas filhas. Minha esposa preparava um kitzinho, né, de castanhas, um pouquinho de granola para levar para a família, e ela perguntava, tem criança? Então ela preparou em casa vários trabalhos assim para as crianças pintar. Ela comprou lápis de cor, a gente levava, eu comprei também
o caminho a Cristo. Então a gente orava com aquelas famílias, eu apresentava, porque mais de 70% não eram adventistas. Então a gente ia apresentar, eu falava, a igreja adventista funciona assim, esse curso é mantido pela igreja. Então a gente fez um trabalho de visitação por um período de tempo. Isso foi fruto daquilo que Deus sonhou para aquele lugar, daquilo que Ele capacitou não só a mim, mas os colegas que trabalhavam e a liderança daquele local que acreditou e confiou, me deu condições de trabalho. Amém, que Deus seja louvado por isso. Conte-nos um pouquinho do período da pandemia. Como funcionou a pandemia em um ambiente de internato? Foi bem complexo, porque o aluno, ele vive aqui, é a casa dele. Ele vai para onde? Só que a casa é uma casa super populada, né? Imagina, super habitada, na verdade, eu queria dizer. A população toda concentrada no mesmo ambiente. Você vive, respira com aquelas mesmas pessoas. Então, as ações, elas foram assim, pensadas. Eu comecei lá em Hortolândia, né? Como fazer? Como agir? E às vezes tivemos que tomar medidas mais drásticas. Eu, por exemplo, em Hortolândia, em algum momento, percebendo que os meninos estavam se contaminando mais, eu separei o internato. Eu dividi o internato. Então, os meninos não mais interagiam com as meninas. Eles não mais conversavam. Só a distância. Então, eu estabeleci uma faixa. Os meninos para um lado e as meninas para o outro. Horários diferentes no refeitório. E isso fez com que, lá em Hortolândia, em 15 dias, nós conseguimos zerar os casos dentro do internato. Eles foram acontecendo, e nós fomos isolando os meninos, a vigilância sanitária acompanhando, entendeu a nossa proposta, a direção também entendeu a proposta e Deus abençoou. Não adianta você agir e não ter a bênção de Deus. Sim. E Deus abençoou, e naquele momento a coisa fluiu bem e nós não tivemos nenhum caso grave no internato de Hortolândia. Fruto do trabalho, das orações, a comunidade apoiou, enfim, blindamos o internato. Isso também aconteceu aqui em Engenheiro Coelho de uma outra maneira, são configurações diferentes, mas eu vivi mais intensamente no campus Hortolândia. Certo. Já aqui no campus Engenheiro Coelho, desde o ano passado, nós temos tido algumas reformas de melhoria aqui no campus. Quais são os prédios que estão recebendo essa reforma? Foi bom tocar nesse ponto, porque assim, eu vim para cá com um sonho. E o sonho, ele é bipartido. Ele é um sonho estrutural e um sonho espiritual. Na parte estrutural, nós, assim, lógico, tudo aqui é muito grande, tudo aqui é muito volumoso, consequentemente, tudo se torna muito caro. Mas nós estamos avançando com vários projetos, e alguns deles, assim, já recebemos o dinheiro de doação. Por exemplo, nós temos a intenção, e a obra está acontecendo, de uma academia grande, ampla, que possa atender o aluno com qualidade e também a nossa comunidade. O residencial feminino já teve uma reforma de corredor, de recepção, então ele já ficou bem mais bonito, mais aprazível ali para as meninas. Isso vai acontecer no residencial masculino. No prédio, o antigo prédio chamado Centro de Comunicação, nós estamos num processo de mudança de nome. Então esse prédio, o antigo prédio do Centro de Comunicação, ele hoje abriga todo o atendimento ao aluno. Então o aluno chega num único local, ele pode ser atendido, seja pela parte financeira, a parte de secretaria, a parte de internato, tem um núcleo de atendimento e formação do aluno, que cuida do local onde ele vai ter o seu trabalho educativo, a diretoria do campus está nesse prédio. Então o aluno chega, a pastoral também está no prédio, ele é atendido plenamente. Isso na parte de baixo. Na parte de cima, onde é a nossa biblioteca, nós temos um projeto, ele não foi apresentado ainda para ninguém, nós estamos trabalhando e vamos apresentar nos dias, logo. Nós vamos reformar a parte da biblioteca todinha. Ela se tornará ali um ponto de encontro,
uma parte reservada para a leitura e para os livros, mas outros ambientes onde o aluno possa encontrar os seus amigos, discutir questões acadêmicas, fazer os seus estudos de maneira de grupo, de maneira individual. Teremos ali arquibancada para ele sentar, colocar o seu telefone celular para carregar, um mini auditório na parte de cima para que ele possa apresentar trabalhos. Enfim, tem um museu, uma grande obra que vai ser inaugurada em novembro. Também dinheiro de doação, pastor Rodrigo Silva, pastor Marte, os administradores buscando recursos para essa obra, uma obra belíssima, um projeto grandioso, onde a palavra de Deus será aberta constantemente. Será ali um monumento à Bíblia, à palavra de Deus. Também temos, assim, neste ano do 40 anos, nós estamos na fase 2 do Hospital Veterinário. Vamos terminar essa grande obra para a honra e glória de Deus. Temos também, assim, a intenção de mexer no restaurante como um todo. Já trocamos o piso. Vamos partir para o forro e teto e todo o seu mobiliário. Mexer ali na lavanderia, no setor de enfermagem do campus. Vamos deslocá-los e aquele complexo ali será todo do restaurante. Todo o armazenamento será ali, ambientes próprios, mobiliários próprios. Vamos ampliar um pouco mais, então o aluno e o servidor terá um local bem aprazível para fazer a sua alimentação, conversar, bater um pouco de papo. Pontos dentro do campus, pontos de encontro, estamos trabalhando nisso, ouvindo os alunos, dialogando com eles. E também esse ano nós temos a intenção para 2024, a abertura de mais 2 cursos no ensino superior, que é Engenharia de Computação e Sistemas de Informação. Já temos aqui, inclusive saiu ontem, autorização de Engenharia de Computação, já está certo, estamos aguardando agora de sistemas. O NASP na educação básica começou com um técnico em tecnologia, então temos aqui já essa integração depois da educação básica com o ensino superior. Para tanto, estamos preparando aqui novas coordenações no prédio do ensino superior. Assim, estamos com bastante vontade de fazer coisas para que o aluno se sinta bem. Isso na parte estrutural, mas também estamos trabalhando forte na parte espiritual. Tem um projeto, o pastor Dani agora é o líder desse projeto, nós já conversamos muito sobre ele. Um projeto espiritual e missionário. O meu mestrado em teologia é sobre serviço e missão. Então, eu gosto dessa área, tenho investido nessa área. Então, nós já estamos trabalhando. Esse projeto ele é um projeto que o ciclo termina depois de 4 anos. Aquele verso bíblico, aquela passagem bíblica onde que fala que a mensagem do Evangelho tem que ser pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e para os confins da terra. Então, nós estamos com esse projeto, onde todo aluno começa concentrado e depois ele vai com ações no entorno do campus, ações dentro do Brasil e fora do Brasil, e quem sabe preparar esse missionário para ser um missionário de carteirinha, missionário para a vida toda, para que ele avance para os confins da terra pregando a mensagem do Evangelho. Estamos aqui com um projeto com os filhos de obreiro, em fase de implementação, para cuidar dentro do internato, cuidar desse grupo de pessoas bem especiais. E assim, foco em grupos. Nós temos aos domingos 4 cultos simultâneos, cultos especiais. Um culto um pouco mais musical, um culto mais tradicional, um culto com uma outra característica. Então, o nosso aluno não tem mais desculpa. Esse culto não me agrada. Tudo supervisionado pelos pastores, pela pastoral acompanhado. Cultos com uma narrativa bíblica de início, meio e fim. Não são pregações soltas. Então é um projeto espiritual onde queremos que a espiritualidade do NASP Engenheiro Coelho seja elevada, fortalecida e apresentada a todos. Nós somos mantidos pela Igreja Adventista. Somos confessionais. Queremos deixar essa marca. Amém, que interessante. Agora uma última pergunta. O que o NASP representou ou representa para o senhor na sua vida pessoal, profissional?
Como que ele impactou você? O NASP, ele mudou a minha vida. Eu vim para fazer um curso, tinha a intenção de trabalhar para a igreja, mas aqui eu vi que não basta só trabalhar para a igreja fazendo qualquer tipo de projeto. Eu aqui encontrei Deus de uma maneira diferente e fortaleci a minha fé. E a minha família também sente isso. Então o NASP muda a minha vida, aonde eu deixo toda uma carreira. Olha, 2023, eu tenho 47 anos. Com 49 anos eu iria me aposentar integralmente. E eu deixei tudo. Deus tinha outro sonho. Exatamente. Então eu me tornei assim, um naspense de fato. E quis sonhar o sonho de Deus para a minha vida. Sim. Eu me entreguei. E Deus vai dirigindo. Então ele mudou a minha vida, a minha perspectiva, o meu olhar de mundo, né? Como que você passa a enxergar o mundo, as pessoas. E ele trabalha diariamente na minha vida. Isso se deve ao NASP. Um dia o NASP, na pessoa dos líderes, especialmente de 2, depois tivemos um terceiro, o Dr. Lélio, que me fez o convite para avançarmos e aumentar a minha carga de trabalho. A partir disso, o NASP, eu sou o NASP, eu respiro o NASP, eu vivo o NASP, eu faço de tudo para o NASP. Tem um projeto que eu não conto quase para ninguém, que é um projeto de eu e com a minha esposa, de um segundo dízimo, que a gente destina para ajudar os alunos no seu pagamento ali das mensalidades, na sua subsistência. É um projetinho que a gente tem. Outros fazem parte. Isso tudo é o NASP que fez em mim, para mim. As minhas filhas nasceram aqui. Elas não conhecem, só conheceram o NASP Hortolândia, mas em NASP elas não conhecem outra vida a não ser a vida do NASP. Isso tem transformado, é um privilégio. Então elas puderam crescer nesse ambiente, estão se desenvolvendo nesse ambiente, estão sendo preparadas para servir o Senhor em qualquer lugar, a partir desse lugar. Sim. Então o NASP ela é muito para mim. Amém. Queria muito agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite, contado um pouquinho da sua história e desejo que Deus continue abençoando muito o senhor, iluminando aqui na liderança desse grande campus, como tem feito até agora. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Deus seja louvado. Ele é o mantenedor desse lugar. Amém.